Estamos de volta com os Pingos dos Is, inclusive para te falar que o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, duas das maiores facções que atuam no Rio de Janeiro, vêm ampliando suas áreas de influência e fortalecendo alianças no Estado. Além do apoio de criminosos, as organizações criminosas têm cooptado integrantes de forças de segurança para sustentar o funcionamento da engrenagem criminosa. Apenas neste mês, 2 operações deflagradas pelas corregedorias das polícias civil e militar tiveram como alvos agentes suspeitos de manter vínculos com chefes do crime organizado. No início de dezembro, a Polícia Federal prendeu 2 policiais militares acusados de repassar informações sigilosas do Estado à cúpula do Comando Vermelho. Posteriormente, a Polícia Civil também identificou outro alvo. Então a gente vê, inclusive recebendo aqui as pessoas que nos acompanham pelo rádio, falando sobre a infiltração do Comando Vermelho, também o Terceiro Comando Puro, que são facções criminosas do Rio de Janeiro, cooptando policiais e até mesmo fazendo esse aliciamento para que eles contribuam, vamos dizer assim, com essas conexões criminosas. Vamos repercutir esse assunto porque, de fato, a gente tem visto com cada vez mais frequência, isso infelizmente acontecendo, começando pelo Acácio Miranda, que entende bem de segurança pública, sobre as organizações criminosas, então, cooptando esses policiais, tanto civis como também militares. Talvez a face mais nefasta da criminalidade organizada, porque são bandidos, são criminosos, travestidos de policiais. Isso tem um efeito muito grave, para além do efeito social, para além de contribuir com a criminalidade, para além de contribuir com a impunidade, que é o fato de macular, que é o fato de manchar a imagem dos outros policiais. Dos policiais honestos, dos policiais trabalhadores, dos policiais vocacionados. Não à toa esse problema é grave, que as últimas reformas legislativas que nós temos têm qualificado os crimes quando praticados por policiais. Exatamente para quê? Os criminosos travestidos de policiais sejam desestimulados a agir, sejam desestimulados a cometer crimes. E aí eu falo, até como uma questão pessoal, eu sou neto de policiais, filho de policiais, e ser policial no Brasil é, acima de tudo, vocação. É uma atividade muito mal remunerada, é uma atividade muito pouco reconhecida. Nos últimos anos é até uma atividade desrespeitada. Então a gente não pode permitir, enquanto sociedade, que esses vocacionados sejam tratados da mesma forma que os criminosos. Então esse é um dado preocupante, que enseja uma atuação contundente das nossas autoridades, mas principalmente uma atuação contundente da nossa sociedade, porque aqueles que são pagos, que escolhem nos proteger, não podem ser os nossos principais algozes. Sem dúvida alguma, Mas com o passar do tempo também, eu que convivo com as forças de segurança, converso diariamente com policiais, sou filho de militar, há uma insatisfação geral sobre a descredibilização que eles andam vivendo nas ruas, onde a pessoa ali, quando é abordada com o celular, já se sente no direito, às vezes, de avançar contra o policial, e ele tem a legitimidade de atuar. Só que muitas vezes essa legitimidade é questionada, tanto por órgãos de imprensa como também pela sociedade, que vive numa espécie de inversão de valores, Diego Tavares. Exatamente, David. Isso é algo meio cultural do Brasil, Aqui parece que as pessoas se sentem nessa liberdade de questionar uma ordem policial. Aqui tudo é muito cheio de dedos. O policial ele não pode algemar, ele não pode abordar a pessoa em condição A, B ou C, porque senão essa abordagem pode ser considerada discriminatória. Vai lá nos Estados Unidos da América desrespeitar uma ordem de um policial. Você pode ser político, você pode ser empresário, você pode ser cidadão de bem, você pode ser quem for. Se você agredir um policial, o policial tem inclusive o direito de responder de forma letal. E respondendo de forma letal, não vai enfrentar como enfrenta aqui no Brasil os policiais que são obrigados a sacar a sua arma e atirar, respondendo processo
perante a justiça. Muitas vezes, inclusive, fora daqui, policiais que nesse tipo de situação conseguem extinguir o perigo são condecorados. Mas aqui, infelizmente, nós vivemos esse ciclo de desvalorização dos policiais, que começam nos seus salários, rendimentos muito baixos, como o Acácio bem mencionou, e terminam lá na guarida institucional para essa demonização da polícia. Hoje nós temos decisões de tribunais superiores que fixam tese, por exemplo, o policial, só a palavra do policial não é o bastante para que uma pessoa seja condenada. O policial é a única categoria de funcionário público que tem que andar com uma câmera fixada no peito. É o único funcionário público que não tem presunção da veracidade das suas próprias alegações. Então, de fato, nós vivemos um momento de descredibilização dessa categoria. E de forma mais central aqui em relação à nossa pauta sobre como alguns desses policiais, e tudo isso que eu disse, que deixo bem claro aqui, não justifica que policiais acabem fazendo acordos, negócios ou passem a integrar facções criminosas. Muitos policiais, aliás, a maioria dos policiais são dignos e enfrentam esse ambiente hostil e honram a sua farda, mas alguns realmente vão para o mundo do crime. E nesse caso, não é propriamente uma novidade. Nós sabemos, inclusive, que o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, bancam estudos de candidatos nos concursos da Polícia Militar para formarem os seus próprios policiais. Eles bancam estudos para formarem os seus próprios advogados, para qualificarem os seus advogados e já estão bancando, inclusive, os estudos desses advogados para que passem nos concursos da magistratura e do Ministério Público. E, claro, nunca é bom esquecer, também estão patrocinando muitas campanhas eleitorais. Isso é exatamente, David, o que nós eventualmente debatemos aqui sobre o processo de narcoestatização. É quando a facção criminosa passa a fazer parte da nossa paisagem natural, passa a se entranhar de forma cada vez mais profunda no aparato estatal. Não é difícil imaginar aqui um cenário após as eleições de 2026, no qual nós teremos deputados, senadores e tantos outros políticos bancados pelo crime organizado discutindo, por exemplo, segurança pública, discutindo, por exemplo, regras de regime de cumprimento de pena. Isso é a consolidação do processo de narcoestatização e o Brasil está muito mais próximo da concretização desse processo do que se fala por aí, infelizmente. Agora, de que forma que a gente pode reverter essa lógica, né, Dávila? Claro que ainda representa uma minoria, mas esses episódios têm se tornado recorrentes, não só no Rio de Janeiro, como a gente citou, mas também em outras localidades, como aqui em São Paulo, até com policiais da rota envolvidos com o primeiro comando da capital, policiais de elite que normalmente não são corrompíveis, vamos dizer assim, mas infelizmente acabam aí cedendo ao crime organizado. O crime organizado é uma organização mafiosa e organizações mafiosas aliciam mesmo policiais, juízes, políticos, isso faz parte. Agora, isso não tem nada a ver com salário, carreira, isso tem a ver com caráter. Gente que acaba sendo seduzida pelo crime e entra no crime achando que vai tirar vantagem. Mas como são instituições mafiosas, são aquelas instituições que buscam aumentar o seu ganho econômico, eles vão aliciar principalmente autoridades, porque é aliciando autoridades que eles passam a ter informação privilegiada. Nesse caso do Rio de Janeiro foi isso, era um dos membros, era do BOPE. Então contava para os traficantes quando haveria uma incursão do BOPE num lugar, e isso desmantelaria o sucesso da operação nos morros cariocas. Então, isso faz parte. Agora, isso tem a ver com caráter, não tem nada a ver com outro fator que é salário, carreira ou câmara, o que é que seja. Segundo ponto importante, nós precisamos de uma lei antimáfia. O próprio nosso promotor aqui, o Lincoln Gaquia, vem defendendo isso. Parte da lei antimáfia está no projeto antifacção, outra parte está na PEC da segurança, mas isso é muito ruim, nós precisamos ter uma legislação única. E o que Lincoln Gaquia defende, que é o que nós deveríamos seguir, porque afinal de contas é hoje a pessoa que tem mais poder de combater o crime organizado. Algumas coisas estão na PEC da segurança pública. Por exemplo, prisão de segurança máxima para facciosos, separar facciosos de presos comuns, acabar com 1/6 da pena, vai cumprir integralmente a pena. Isso também está contemplado na PEC de segurança pública.
Mas uma coisa fundamental, argumentada por Lincoln Garcia, que não está nem na PEC de segurança e nem no PL antifacção, é a criação de uma agência na qual vai reunir promotores, polícias, COAF, Receita Federal, todo mundo para coordenar o trabalho. E, infelizmente, David Tasso, isso foi boicotado pela Polícia Federal porque achou que aquilo ia perder poder. Mas isso é fundamental. Na Itália tem um papel relevante essa instituição. Por quê? Porque ali, por exemplo, juízes, promotores, policiais envolvidos nessa instituição não tem mais sigilo bancário. O tempo inteiro estão monitorando a conta deles para ver se há algum aumento de patrimônio. Segunda coisa importante, aumentou a eficácia da coordenação do uso de inteligência no desmantelamento dessas organizações mafiosas. Tanto isso deu resultado que essas organizações mafiosas se moveram para outros países, inclusive aqui no Brasil, fazendo parceria com o PCC e Comando Vermelho, porque a situação ficou muito difícil na Itália. E se for pego lá, eles sabem que eles vão ficar encarcerados com prisão perpétua para o resto da vida. Então, veja a importância de uma legislação que já funciona num país, que já inspirou especialistas como Lincoln Garcia e que precisa ser levada na íntegra e não parcialmente, uma coisa aqui, outra na outra medida e outra não sequer vai ser adotada, porque é esta legislação manca que vai acabar com que o efeito esperado, que é desmantelar essas organizações mafiosas, não se concretize no Brasil. Então, vamos escutar os especialistas, vamos tratar essas organizações como organizações mafiosas e vamos seguir modelo de legislação, evidentemente adequando à realidade brasileira, mas que já funcionam e deram resultados expressivos em países como a Itália. Agora, Cássio, muitas vezes também a gente vê uma omissão por parte do Estado, né? Porque o Dávila citou o Lincoln Garcia, a gente tem que relembrar o porquê que ele é o inimigo número 1 no primeiro comando da capital. Porque foi ele, quando o governador atual, né, na gestão, não quis promover a transferência do Marcola, que tinha um risco de fuga, até mesmo um plano foi descoberto para que ele fugisse ali da penitenciária de Presidente Venceslau. E aí o Lincoln Garcia que realmente se colocou à frente para essa transferência ser realizada. Na época também o Sérgio Moro contribuiu com isso enquanto era ministro. Mas a gente vê uma omissão por parte do Estado para que não promova também essa transferência. Por que é importante para uma penitenciária federal? Para que essas lideranças elas possam ser monitoradas e dessa forma também para que eles não se desenvolvam, né? Porque a gente vê avançando cada vez mais e essas pessoas que fazem parte dessas organizações atuando, cooptando, não só, como vocês citaram, policiais, mas outras pessoas, né, que fazem parte do sistema judiciário e de outras frentes que deveriam enfrentar o crime organizado. Nós falamos ontem sobre aqueles 28 bilhões de reais que foram apreendidos, foram sequestrados do crime organizado. E eu cito esse valor, bilhões, 28 bilhões, exatamente para exemplificar a capacidade financeira do crime organizado e a capacidade que o crime organizado tem de penetração a partir desta musculatura financeira. O Estado se omite, eu já vou falar sobre essa omissão do Estado, mas é uma disputa também, por vezes, injusta, porque tamanha a quantidade de dinheiro à disposição das entidades do crime organizado, das facções, e aí eu me filio ao entendimento do Dávila, e nós falamos sobre isso nos últimos dias, sobre as máfias brasileiras, tamanha essa capacidade de penetração que o Estado, por vezes, fica de mãos atadas. Mas aí eu vou para o segundo ponto. O Estado já tem dificuldades, o Estado fica de mãos atadas, mas o Estado também não faz nenhum incentivo para que essas coisas deixem de acontecer. Eu vou dar 3 exemplos. Primeiro, o exemplo do Lincoln Garcia. O Lincoln Garcia é o inimigo número 1 do PCC hoje, ele tem uma escolta e ele é refém da cadeira de promotor público no estado de São Paulo, porque o dia que aposentar, ele perde o direito à escolta, como aconteceu com o Ruiz Ferraz Fontes, ex-delegado geral aqui do estado de São Paulo, aposentou, perdeu a escolta, foi vítima de
homicídio. Isso mostra a omissão do Estado não só no combate à criminalidade organizada, mas a omissão do Estado em cuidar daqueles que têm como papel combater as organizações criminosas. E eu vou dar 2 exemplos mais básicos. Viatura. Todo mundo já assistiu um filme nos Estados Unidos e a primeira arma do policial norte-americano, por determinação institucional, é a viatura. Antes de dar um tiro, a primeira coisa que ele faz é tentar bater a viatura, alguma coisa para impedir que aquele criminoso se locomova. Aqui no Brasil, se o policial bater a viatura, é ele quem vai pagar o conserto da viatura. Mesmo que ele esteja perseguindo alguém numa perseguição, se ele bateu, é ele quem paga o conserto. Segundo ponto, advogado. Existem, eu e o Diego temos na OAB diversos colegas que são especializados na defesa de policiais. Esses policiais precisam arcar com a própria defesa por conta de ações que tomam no exercício da sua atividade policial. Isso mostra a omissão do Estado, isso mostra a fraqueza do Estado. Se o Estado não consegue cuidar daquele que combate o crime, quiçá da população e da sociedade. Então a gente tem muito a evoluir nesse tema, nós estamos muito atrasados, porque todos os anos nós brigamos, nós lutamos com bilhões. E esse número, esse volume de dinheiro só vai aumentando e com esse aumento vão piorando as estatísticas criminais também. Pois é, só depois da morte de mais uma autoridade, né, que a Alesp de fato aprovou a lei para estabelecer essa escolta, mas ficou anos diante dessa insegurança e agora ainda precisa da sanção. Mas fato é que precisa avançar em muito o contexto da segurança pública. Nós vamos para a última parada aqui nos Pingos dos Is.